Neste ano, cerca de 1.000 famílias estão realizando o sonho da casa própria em Cascavel. Nossa, a realização de um sonho, na verdade, né? Esse ano mesmo a gente não soube o que era inverno, né? Quando eu cheguei aqui na casa com eles, eu falei, agora nós temos a nossa casa. Daí ela falou, agora é a nossa casa. Eu tô grávida, tô quase ganhando a neném. Poder receber um filho agora, nessa nova fase da nossa vida, numa casa nova, com uma moradia boa, é maravilhoso, é esplêndido. Uma cidade que segue avançando sem deixar ninguém para trás. Porque Cascavel é trabalho e coração. Prefeitura de Cascavel, cidade unida e pra frente. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Gcast, o podcast da Gazeta do Paraná. E eu, Eliane Alexandrino, estou à frente de mais uma edição do programa Gazeta Entrevista. Hoje eu tenho o prazer e satisfação de receber a doutora Patrícia Beber. Seja muito bem-vinda, primeira vez aqui? Primeira vez, obrigada pelo convite. A gente que agradece, você que é cirurgiã dentista aqui em Cascavel, com quase uma década, ou me corrija se eu estiver errada aí na profissão? Isso mesmo. Cuidando do sorriso, da saúde bucal. Isso. Hoje eu atuo mais na parte estética, nas reabilitações estéticas, tanto facial quanto odontológica. Então, hoje eu trabalho mais na melhoria da autoestima. Mas sim, já trabalhei muito na área da saúde, na construção de sorrisos e tratamentos de doenças bucais. Perfeito, porque para ter um rosto bonito, uma autoestima lá em cima, a gente também tem que cuidar da saúde bucal, né, doutora? Com certeza. Porque é deselegante conversar com alguém e sentir um mau hálito, né? E ou um sorriso não muito bem além bonito. de ser algo que te deixa mais bonito, é algo que é importante para a saúde mesmo. Com certeza. Se tem algo errado com a boca, significa que precisa ser investigado. Então, o sorriso começa-se também pela saúde. Perfeito. Né? Mas me conta sobre quem é a doutora Patrícia Beber, né? Quem é Patrícia Beber? Quanto tempo está em Cascavel? Você nasceu em Cascavel? Sua família é daqui? Conta mais sobre você. Eu nasci aqui em Cascavel, sou cascavelense, vivi por quase que a minha vida inteira aqui em Cascavel. Houve-se um tempo que eu saí da cidade para trabalhar, trabalhei fora e retornei, já faz uns quase 10 anos que retornei para Cascavel e sou cascavelense apaixonada. Acho que não saio mais daqui. Tá certo. E você tem um pequeno Arthur, né? Tenho falar do Arthur. Tenho um filho de 6 anos que se chama Arthur, que é a paixão da minha vida. Digo que é o que trouxe sentido para viver essa vida mais feliz. Perfeito. Doutora, seja muito bem-vinda ao podcast da Gazeta do Paraná. A partir de agora, então, a gente vai fazer um bate-papo muito leve, descontraído, mas rico em informação. A gente não fala só da saúde bucal, mas a gente vai falar também da importância de você encontrar profissionais e clínicas adequadas, porque em Cascavel, segundo o levantamento que eu fiz com a Delegacia Civil aqui de Cascavel, está tendo muito casos de clínicas clandestinas que estão fazendo aquele procedimento de harmonização, né, facial, que hoje está em alta, né? Hoje as pessoas estão buscando outras formas de se sentir com a autoestima lá em cima. Não só na questão estética de você estar acima do peso ou abaixo do peso, mas também a parte da face. Se puder falar mais sobre isso, doutora. É que hoje entende-se já que estar bem consigo mesmo e se sentir bem ao se olhar no espelho também é saúde mental. Hoje envolve-se a riqueza da saúde mental. Estar bem é ter saúde também. Antes achava-se que a beleza era algo mais atrativo ou fútil, muita gente achava que a beleza era fútil. E hoje não, hoje nós entendemos que isso está totalmente ligado à saúde emocional e à saúde mental, o que vem trazendo com que as pessoas se permitam mais gerenciar o envelhecimento, se sentirem mais bonitas, corrigirem os defeitos que as incomodam, tudo na busca de se sentir melhor consigo mesmo. Perfeito. A gente teve recentemente, se não me engano, no ano passado, o caso de uma paciente de Cascavel. A gente não vai entrar em detalhes entre o nome da clínica e também o nome da paciente, mas quem está nos assistindo vai lembrar do caso de uma mulher, né? Essa paciente ficou conhecida nacionalmente por conta de um erro, né? Um erro de um procedimento que ela foi fazer, se não me engano, uma harmonização facial, e foi aplicado um produto que não deveria aplicar no rosto.
E se a doutora puder falar o nome desse produto, acho que é PMMA. Isso, na verdade, assim, o PMMA, ele é um preenchedor para ganhar volume. Então, assim, foi aplicado de maneira que a paciente não estava ciente de que seria esse o produto que foi aplicado na face dela. Aí está o erro, né? O erro está na falta de comunicação e na informação que foi passada para a paciente. A paciente queria uma melhoria de pele através de um bioestimulador que se chama PLLA. Então, assim, eu não posso dizer o que aconteceu para que eles tenham se confundido nos produtos, Claro. porque são produtos totalmente diferentes. Um vem para melhoria de pele, viço, estrutura e rejuvenescimento. E o PMMA é um produto de uso permanente, ou seja, uma vez aplicado, ele se incorpora no tecido, tanto tecidos musculares quanto tecido de gordura, ele incorpora e vira tudo uma coisa só. O que o impede de ser removido. Então, se for remover o PMMA, ele precisa ser removido tecidos, o que causa uma injúria e prejuízos estéticos. E aí está o principal problema na confusão que fizeram na aplicação de um produto equivocado na face da paciente, que não estava ciente de que era isso que estava sendo aplicado. Então, considera-se um crime de injúria e também prejuízos tanto financeiros quanto emocionais e também criminais. Meu Deus, ela ficou com o rosto deformado. Então, nesse caso, não tem como reverter? No caso dela, infelizmente, só cirúrgico e sim vai ter prejuízos de perda de tecido, né, para remoção desse material, o que pode trazer deformidades faciais. Por isso que entra a importância de quem quer melhorar essa autoestima, corrigir algo no rosto, procurar profissionais qualificados e com formação. Não apenas só qualificados, mas também ter informações da clínica, do ambiente, se está regulamentado nos órgãos e se a compra dos materiais ela é regular também. Porque aqui nós, né, de Cascavel, estamos muito próximos do Paraguai e nós sabemos que tem uma vasta marcas paraguaias, marcas coreanas, chinesas, que não é autorizado pela Anvisa aqui no nosso país, que sim é utilizada porque se busca aqui no Paraguai, que é pertinho. Custo-benefício. Exatamente. Custo-benefício sem uma segurança, né? Então, tudo que se aplica onde não existe uma regulamentação, nós não temos respaldo legal para qualquer intercorrência. Lógico que ninguém quer uma intercorrência, eu acredito que nenhum profissional vai aplicar alguma coisa no paciente esperando uma intercorrência, mas é possível. E se isso acontecer, não aplicando o produto corretamente, não aplicando algo que o paciente esteja ciente e algo que seja liberado pelos nossos órgãos no nosso país, como a Anvisa, se torna um crime. Então, é de extrema importância que os pacientes se informem dos profissionais, se os profissionais têm essa qualificação e também estão dentro da lei. Você fez eu lembrar um caso de uma amiga próxima da minha família, né? Ela mora há muitos anos na Europa, na Espanha, e ela veio para o Brasil passar uma temporada para visitar os parentes, familiares e amigos. Nessa vinda para cá, né, ainda no começo desse ano, ela fez um procedimento. Ela gostaria de levantar, doutora, sabe, a parte de cima aqui da sobrancelha, e foi usado, no caso dela, a pessoa que usou, o profissional, não sei se eu posso chamar ele de profissional, usou fios de sustentação. Só que na hora de colocar, quando colocou, ok, mas depois ela sentiu que a boca começou a repuxar e também sentiu que a sobrancelha de um lado ficou diferente da outra. O que pode ter ocorrido num caso como esse? Assim, se foi utilizado só os fios, né? Se foi utilizado unicamente os fios, existe a possibilidade de ter comprimido algum nervo facial que automaticamente seja sensitivo e motor, aonde impediu-se a movimentação dele de maneira livre. Mas, pelo que você me diz, assim, de região de sobrancelha, região de orbicular e paralisar o rosto ou a boca ficou existe a possibilidade deles terem utilizado a toxina botulínica, aonde possa ter paralisado o músculo do levantador do lábio superior. Ou seja, essa região aqui é uma região onde se aplica com frequência a toxina botulínica, porém a anatomia facial do levantador do lábio superior está muito próxima. Dependendo
dependendo da diluição da toxina ou da região ou até mesmo da marca comercial que foi utilizada, pode sim ter escorrido para o levantador do lábio superior, aonde quando vai se fazer os movimentos de sorriso ou de fala, o lábio paralisa e o outro lado continua movimentando. E isso causa assimetria facial. E então, nesses casos, como que se recupera? Existe alguma forma de recuperar ou não? Tem como reverter ou não? Tudo hoje na harmonização facial, praticamente quase tudo existe reversão. Porém, existem coisas como a toxina botulínica que tem o tempo de duração dela que leva de 3 a 6 meses. Uma vez aplicado a toxina botulínica na região do músculo, existe essa espera. Ou seja, se foi através de um erro de aplicação de toxina botulínica em um músculo que não é desejado, tem que aguardar de 3 a 6 meses a passar o efeito da toxina. Existem hoje processos que aceleram o processo de degradação e absorção da toxina. Porém, isso pode ser diminuído aí no máximo de 20 a 1 mês do período, ou seja, vai ter que esperar passar. E se for outros tipos de intercorrência, como no caso da compressão de algum nervo, sim, pode ser removido, os fios podem ser removidos cirurgicamente. Qual o conselho e orientação que a doutora dá no caso de quem quer fazer o primeiro procedimento estético? Por exemplo, eu, né? Se eu chego lá e pergunto assim, doutora Patrícia, eu gostaria de mudar algo no meu rosto, na minha face, o que você diria para Eliane hoje? A primeira pergunta que eu iria fazer para você é o que te incomoda? O que você gostaria de melhorar? Porque a gente precisa entender a diferença entre fazer uma harmonização facial de uma pessoa para outra. Geralmente, uma queixa de uma pessoa não é a mesma da outra. Então, assim, nós precisamos focar primeiro na queixa principal. Depois da queixa principal resolvida, nós podemos sim melhorar outras regiões. Mas eu iniciaria pelo que mais incomoda. Por exemplo, se você falar para mim o que mais me incomoda são as minhas marcas faciais, eu iria te indicar uma toxina para você aprender o que é a harmonização facial, ver se você vai gostar, se você vai se sentir bem, e daí em diante nós podemos construir uma face de maneira gradativa através das diversas formas que tem a harmonização de trabalhar. Eu particularmente, como profissional, eu evito full faces logo de imediato para quem ainda não conhece a harmonização facial. E o que é? O full face, ele é um conjunto de procedimentos como preenchedores, toxina botulínica, que é o botox, mais bioestimuladores, mais uso de fios. É um conjunto de tratamento para a melhoria da face, só que na face toda, ou seja, são vários procedimentos de maneira juntas, todos juntos. Aí isso significa um full face. Eu particularmente prefiro fazer eles separados, ou seja, para que o paciente vá sentindo e conhecendo o que é a harmonização facial, e é melhor também no quesito financeiro, porque ele não tem um custo tão elevado de início, e também na valorização dos produtos que são utilizados nos casos dos injetores. Nós podemos potencializar os produtos através da junção de um com o outro, esperando o tempo de ação de cada um deles. E hoje, tem alguma idade mínima para começar a fazer alguma mudança, né? Algum detalhe no meu rosto? Ou alguma idade máxima? Existe isso ou não? No seu caso, você já está liberada para fazer todos os procedimentos. Mas se você quer se referir à população em geral, isso, geral, nós evitamos menores de 18 anos por não responderem por si próprios. Mas acima dos 18 anos, nós já podemos trabalhar sim numa construção de face. Ou até mesmo a partir ali da puberdade, passou a puberdade, com a autorização dos pais, nós podemos trabalhar em alguns quesitos também, como os preenchedores, que são totalmente biocompatíveis, até mesmo a toxina botulínica para arquear sobrancelha e melhorar contornos faciais, mas de praxe seriam acima dos 18 anos, através do gerenciamento de envelhecimento. Agora, se for acima dos 30, onde a maioria das pessoas acredita que se inicia acima dos 30. Acima dos 30, nós já estamos corrigindo problemas, nós já estamos recuperando perda de colágeno que veio no decorrer do tempo.
Entendi. E em algum momento não é recomendável? Porque a gente vê que tem muitos profissionais fazendo isso, né, no mercado, e alguns profissionais querem ganhar só dinheiro, né? Só querem levantar grana. Em algum momento chegou para você algum paciente que quis fazer algo e que você orientou a pessoa a esperar? Com frequência, posso dizer que quase que toda semana. É assim, o que acontece? As pessoas se espelham muito em outras pessoas, né? Só que o que é bom para um, para outro pode ser que não fique legal, não fique bonito. E sem falar nos exageros, né? Hoje nós trabalhamos muito com remoção de produtos, remoção de harmonizações faciais. Por quê? Porque aproximadamente aqui uns 3, 4 anos atrás, era-se modismo usar aí 20, 30, até 40 ml em uma face, o que deixava uma face muito inflada, contornos faciais exagerados, muito marcados e sem tratar a pele. Então, o que acontece? Começou-se a ter muito volume e sem estrutura. E hoje nós removemos esses produtos para tratar de uma maneira muito mais orgânica e muito mais correta e com melhores resultados naturais. E tem pacientes que chegam assim para você ou para demais profissionais. Por exemplo, eu chego lá e falo assim, eu quero ficar igual a Anitta, né? Vamos usar a Anitta como exemplo porque ela foi notícia recentemente porque a face dela está totalmente diferente da última vez que eu vi a Anitta no carnaval, né? O que você avalia como profissional, né? Que ela fez tantas mudanças, não só no nariz, na face, e agora a Anitta tá outra Anitta, né? Se você chegasse e falasse assim pra mim, eu quero ficar parecida com a Anitta, a primeira pergunta seria: quais detalhes você acha bonito no rosto da Anitta? Porque igual jamais não existe, não consegue deixar. Sim. Mas a gente consegue reproduzir detalhes que ela goste. Por exemplo, o arqueamento novo da sobrancelha da Anitta, que a Anitta ela fez agora recentemente uma harmonização facial cirúrgica e injetável simultânea, aonde ela fez um fox ice de levantar a sobrancelha em direção à lateralidade. Também foi feito reposicionamento de gordura da face da Anitta. Então, a gordura que tinha aqui foi reposicionada um pouco mais para cima. Foi removido e até arredondado o ângulo de mandíbula dela. E removido preenchedores, que eu digo, ou arredondado cirurgicamente. Isso não tem como identificar visualmente só, porque não fica cicatriz, né? Então, não, eu tô impressionada, porque não tem cicatriz no rosto dela e ela fez tudo isso. E ela fez tudo isso por profissionais maravilhosos, diga-se por sinal. Só que assim, os detalhes faciais foram todos de escolha anatômica dela. Então assim, se você falar pra mim, eu gosto de uma sobrancelha arqueada pra cima, jamais faria um fox ice igual foi feito nela, porque nós iríamos elevar a sobrancelha no sentido de ver. Então assim, as pessoas às vezes elas acharam a Anitta bonita, mas eu faço elas identificarem o que elas acham que ficou bonito na Anitta. E se reproduzir na face dela, ficaria legal? Porque existe face arredondada, existe face quadrada, oval. Existe face oval, triangular. Então, assim, não é para todo mundo o tipo de harmonização que a Anitta fez. Então, é muito particular de pessoa para pessoa. Mas o que eu sempre falo, foca no que você gostaria de melhorar em você. Não se espelhe e nem se imagine como outra pessoa. Porque você é um indivíduo único, especial, que pode ser melhorado de maneira maravilhosamente sua. Então, assim, o que eu falo para as pessoas é: a harmonização facial, sim, ela é para todos, mas ela é para todos baseado na individualidade de cada paciente. Cada um com o seu toque e personalidade. Com a sua identidade, com a sua particularidade. Perfeito. E com a sua beleza. Hoje, eu da área da estética, falo pra você, não existe gente feia e gente bonita. Existe pessoas com belezas diferentes. Eu já ia falar outra coisa. Vou te cortar e você vai concordar. Não existe gente feia e bonita, existe gente sem dinheiro, doutor. Com dinheiro a gente faz tudo. Eu já discordo, porque de nada adianta você ter dinheiro e você não ter bom senso.
Porque o bom senso, ele é inadmissivelmente necessário. Por quê? Porque o bom senso é o que vai te fazer ficar com uma face bonita e natural. Não adianta nada você chegar lá pra mim com 200 mil reais e falar assim, ó, eu quero isso, isso, isso e isso. Eu falo, minha querida, você procura um profissional que aceite, porque eu não vou fazer isso porque você não vai se gostar. Você não vai se aceitar desse jeito, não vai ficar bonita. A não ser que, mesmo eu te explicando como vai ficar o resultado, você fale, não, mas eu idealizo isso, é isso que eu quero. Aí eu faço você assinar um contratinho onde eu te expliquei tudo isso. Claro. E aí nós podemos pensar em reproduzir a sua fantasia. Claro. Tirando a brincadeira do lado da questão do dinheiro, mas também envolvendo dinheiro, como a doutora citou agora, tem artistas, se vou citar aqui o Eduardo Costa, que ele foi muito infeliz, né? Porque ele investiu dinheiro no rosto e o rosto dele, desculpa falar, pelo menos é o que os internautas, né, as pessoas nas redes sociais criticam e falaram. Ficou pior do que estava. Tipo, ao invés de ele melhorar, ele piorou, ele retrocedeu a questão facial dele, né? Então, assim, é como a doutora falou, cada pessoa é única e acho que corretamente é fazendo devagar para ver até onde a pessoa fica. O problema dos famosos é que existe muito uma comparação com a jovialidade deles. Eles sempre foram visíveis, né? Então, aí colocam uma harmonização facial do Eduardo Costa hoje, que ele tem quase 70 anos, com uma foto de quando ele tinha 30. Então, assim, não tem como comparar, entendeu? Entendi, tá certo. E como que tem sido a procura dos homens? Porque as mulheres, né, se destacam na questão de buscar, né, um retoque, não só a harmonização facial, mas fazer sobrancelha. A gente sabe disso, que a mulher tem essa vaidade já dela, né, do fato de ser mulher feminina. Mas os homens também procuram. Você tem vários pacientes homens? Tenho muitos pacientes homens héteros, pacientes homens homossexuais, e todos têm o mesmo objetivo: melhorar a face, melhorar a autoestima, e isso não tem nada a ver com sexualidade, tá? Que isso fique bem claro. Claro. Então, assim, hoje a tendência do homem se cuidar tá tão importante e tão vista como a mulher se cuidar. Nós estamos numa sociedade que as pessoas compreenderam, como eu falei anteriormente, que a beleza não é só o que o outro tá vendo. A beleza também é a autoestima que você enxerga na frente do espelho, é o amor próprio, é a saúde mental, é se sentir bem consigo mesmo. A pessoa se sente mais confiante, doutora? Com toda certeza. Com toda certeza. Isso é uma das gratificações da minha profissão. Ver transformações que trazem realmente resultados para a autoestima e para o desenvolvimento pessoal das pessoas. Não apenas no só se gostar de si próprio, mas quando as pessoas gostam de si próprio, devolve-se uma autoconfiança. Quando se devolve a autoconfiança para as pessoas, elas se tornam uma potência. Isso é uma potência no desenvolvimento de novos relacionamentos, no desenvolvimento profissional e também consigo mesmo. Então acaba que a gente consegue ver a melhora do ser humano, do paciente, num contexto de sociedade em geral. Em alguns casos, algumas pessoas têm até menos ansiedade, dependendo da situação. Certeza. Melhora a questão da autoimagem, como a doutora trouxe aí, o vínculo no trabalho. Tem pessoas que dependem da imagem para ganhar dinheiro, né? Hoje em dia, muitas pessoas, são várias profissões que a imagem vende-se, né, o trabalho daquele profissional. É que assim, é natural do ser humano querer ser aceito e querer ser admirado. Isso é natural. E quando a gente melhora a autoestima, melhora-se também outros quesitos. Por exemplo, já aconteceu de inúmeros pacientes vir começar com botox, daí se gosta fazendo botox, aí começa a se permitir fazer um bioestimulador, aí se acha bonito e fala, agora eu vou começar a malhar, agora eu vou começar a cuidar do corpo também, e assim, começa a cuidar mais da saúde, começa a investir mais em si mesmo e começa a ter uma vida com um significado diferente, né?
nós viemos de uma criação aonde o grande significado era fazer fortuna, era fazer patrimônio. E hoje a gratificação é viver bem o hoje, Perfeito. estar bem hoje. E eu acho que isso faz mais sentido para essa vida, já que ela é passageira, né? Muito passageira. Você tem que se sentir bem, né? Independente de qual seja o seu sonho profissional ou pessoal, é buscá-lo e tentar realizá-lo, né? Exatamente. Porque a gente foi criado por uma geração que a gente tinha que estudar, se formar, ter uma casa, né? Ter bens, como a doutora falou, acumular patrimônios na terra, e às vezes a pessoa nunca tinha viajado, entrado num avião, conhecido um país, uma outra cultura. E a geração de agora é o oposto, ele vive o hoje. Eu admiro muito meu sobrinho. Hoje vive-se experiências, Exato. né? Experiências de viagem, experiência de se sentir bem, experiência de se olhar e se sentir amado, se sentir aceito por si mesmo, né? Porque eu acho que a maior aceitação hoje é que a gente entendeu que nós precisamos nos aceitar como somos. Aceitar que temos que melhorar sempre, que somos seres humanos que precisamos evoluir sempre, mas que nós temos a nossa essência que precisa sim ser admirada por nós mesmos. Maravilha. A doutora é de uma família, querendo ou não, de profissionais da área bucal, né? Você tem irmã, irmão, me conta mais. A minha família vem toda da área de dentista. Nós somos filhos de protéticos, aonde o meu pai sempre foi professor de prótese dentária, e ele formou os 4 filhos. Então, antes de ser dentista, eu tenho outras formações, uma delas é a técnica em prótese dentária. Que máximo! Trabalhei um bom tempo com isso, fui concursada, pedi exoneração desse concurso para agir na área da odontologia, iniciar a minha carreira odontológica. E dos meus irmãos, 2 partiram para a área da prótese, como técnicos e confecções de próteses, e as outras 2 partiram para a área cirúrgica mesmo, que é no caso eu e a minha irmã, nós somos dentistas, cirurgiãs dentistas. Fala mais dessa sua parte cirúrgica, porque eu já vi alguns vídeos, algumas fotos, porque a pessoa olha assim, né, com todo respeito, uma mulher loira, linda, bonita, né, que antigamente as pessoas tinham um estereótipo de mulheres, né? Hoje não, hoje todas as belezas são muito bem-vindas, mas olhando assim, a doutora toda linda, bonita, fala assim, mas ela faz a parte de harmonização? Não, a doutora também faz cirurgia. Faço. Eu gosto muito da parte cirúrgica. Sempre foi o meu intuito, desde que eu entrei na faculdade de odontologia, foi me formar e ser uma bucomaxila e operar. Mas no decorrer da faculdade, eu conheci outros horizontes, conheci outras áreas da odontologia que é muito vasta. A odontologia ela é muito rica. E eu parti para a área das cirurgias estéticas. Então, eu sou formada na especialização de implantodontia, que é o ato de implantar os dentes que já foram perdidos. Então, eu faço esse tipo de cirurgia. Faço cirurgias intrabucais, como as extrações, reposição de tecido, enxerto retirar o siso, por exemplo. Isso tudo a gente faz, mas hoje eu foco mais na parte cirúrgica da harmonização facial mesmo. Aonde nós dentistas viemos conquistando muito espaço e agora nós passamos aí por um trâmite de autorização de novos procedimentos faciais, onde nós estamos esperando a resposta do CFO para que possamos fazer cirurgias mais estéticas mais complexas na face. Então, sim, eu faço toda a parte cirúrgica, é uma parte que eu gosto muito, e apesar dessa minha carinha de meiga, gentil e delicada, eu, quando necessário, sou muito firme e me posiciono. Diz que é um dos, vamos dizer assim, princípios, detalhes de quem é de Sagitário, né, doutora? Pois é. Mas você falando dessa questão de cirurgias, né? Tem casos em que a cirurgia ajuda até na saúde mental, né? Com certeza, com certeza. Porque eu vi um depoimento num perfil de uma profissional da sua área dizendo como a vida daquela pessoa melhorou depois que fez o tratamento, a cirurgia, que ela tinha... Eu não sei como explicar o maxilar um pouco mais pra frente, sabe? Aí, nesse caso, é uma cirurgia ortognática, de reposicionamento de mandíbula ou de maxila, né? É o caso que muitas pessoas, ou elas são retrognáticas, ou elas têm o queixo realmente assim mais pra frente. Nós, clinicamente, chamamos isso de classe 3, né? O fato do paciente ter a mandíbula mais pra frente. Isso nós conseguimos corrigir através das cirurgias ortognáticas, onde nós devolvemos função e até
até mesmo quase que uma plástica facial só em reanatomizar e colocar a maxila e a mandíbula na posição correta. Tem alguma cirurgia em algum momento em que, não sei se cabe a você na sua área, que quando passa por algum tipo de cirurgia na parte da face, somente no nariz, ajuda na questão respiratória? Sim, hoje, assim, não na minha específica, né? Porque hoje eu, na parte de nariz, mexo só na parte estética, mas os meus colegas bucomaxilos são os traumatologistas dos hospitais, aonde existe toda uma reposição de arcada e face. Assim, também tem uma especialidade da odontologia de próteses faciais, aonde também existe o reposicionamento de nariz, coloca-se próteses no nariz ou até mesmo reconstruções do nariz através de patologias como um câncer, por exemplo, onde precisa ser refeito novamente. Isso tudo dentro da especialidade de bucomaxilofacial. Fantástico. Agora me conta, quem que autoriza, né, profissionais da área de vocês, qual é o órgão que vocês passam para ter essa autorização para poder fazer cirurgias na face, harmonização, enfim, botox? Qual que é o órgão? Hoje, todo e qualquer cirurgião dentista pode realizar determinados procedimentos que se encontram hoje no edital do CFO. Porém, essa liminar que vem sendo estudada para que sejam feitas cirurgias mais extensas e mais complexas na face, direcionadas à estética facial, hoje existe ainda um impasse onde eles vão pedir uma autorização ou uma especialidade específica para isso, que provavelmente vai ser a área dos especialistas em harmonização facial e bucomaxilos especialistas na área estética. Então, hoje ainda, o limiar que já é autorizado pode ser realizado por qualquer dentista, qualquer cirurgião dentista. Porém, essa nova liminar com novos procedimentos mais invasivos, eu acredito que vai ser necessário especializações mais voltadas, mais profundamente para esse tipo de cirurgia. Doutora, surgiu na mídia que muitas atrizes, principalmente pessoas famosas aí no meio global, elas têm retirado o silicone das mamas. Elas estão preferindo voltar a ser mais natural. E no caso de vocês, se eu fizer o procedimento, ficar um tempo com o procedimento no meu rosto que eu fui aplicando, mudando e tal, se eu quiser fazer a desarmonização, me corrige se estiver errado, eu posso fazer isso? Pode, desde que não seja utilizado PMMA. Que foi o caso daquela que a gente citou lá na frente. Isso. O PMMA, ele não é removível. Ele só é removível se remover tecido juntamente. Agora, as harmonizações faciais, elas são feitas através dos injetores com ácido hialurônico. E o ácido hialurônico, ele pode ser removido com enzima de maneira muito fácil e muito segura também. A não ser que o paciente tenha alergia à enzima, aí nós precisamos trabalhar cirurgicamente também. Tá, e em alguns casos, então, alguns pacientes não podem fazer, então? Raramente, muito raramente. Se tiver alguma doença grave na pele, ou risco de um carcinoma, enfim. Raramente. E não interfere um no outro no quesito carcinoma, tá? Então, assim, ele não é... Os produtos utilizados na harmonização facial não são cancerígenos. Eles não têm pesquisas que comprovem ser cancerígenos. Nem mesmo... Até porque o ácido hialurônico, ele é algo que existe no nosso organismo, né? Ele é algo natural do nosso organismo. Então, assim, é facilmente remodelado e removido o ácido hialurônico se necessário. E existe algum mito e verdade? Porque eu vejo assim que tem tantas matérias, a gente que é jornalista, a gente é bombardeado por informações. E chegou para mim, talvez você de casa, você internauta amigo da Gazeta que está nos assistindo, alguém na tua família já comentou assim, faz uma cirurgia, faz gelatina, que a gelatina tem colágeno, e o colágeno da gelatina vai ajudar a cicatrizar a pele. Isso é mito ou é verdade? Mito é verdade. Verdade que ela contém colágeno. Isso é verdade. Mentira que ela vai melhorar a qualidade de pele. É muito difícil a ingestão de colágeno ter muita melhora na pele, porque é degradado e a forma de degradação perde-se quase que o efeito por completo. Então, seria um mito no sentido de que melhoraria a cicatrização. Mas é verdade que contém colágeno. Então, seria mito no sentido de que melhora a cicatrização. Então a gente já está chegando quase no fim do programa, você acredita?
A gente gosta de conversar, né? E você fala, doutora. Me conta aí, nas suas considerações finais, que orientação que você deixa então, né? Você já explicou em alguns momentos, em que momento eu posso ir ou não fazer, maiores de 18 anos, né? Que quando deve procurar, que queira fazer algum retoque, começar a questão da harmonização facial. E que recado você pode deixar para quem se interessou, viu todo esse bate-papo e quer saber mais? O que você pode deixar para essa pessoa? Vou deixar um pensamento. Pode até olhar para a tua câmera ali. Eu gostaria muito que as pessoas olhassem para os bioestimuladores de colágeno com mais amor, mais carinho. Por quê? Porque são os únicos que realmente melhoram a qualidade de pele. E a gente consegue melhorias naturais. Ou seja, os preenchedores, eles são de extrema importância para uma finalidade. Mas o que todo mundo precisa é melhoria de pele e gerenciamento do envelhecimento. Então, olhar para os bioestimuladores com mais carinho e também para a área das cirurgias faciais, postergar o máximo possível. Diferente de uma harmonização com injetáveis, as cirúrgicas eu indicaria postergar o máximo possível. Então, assim, tratar a pele para que a parte cirúrgica seja exigida e necessária somente quando o paciente já for mais velho. Antes da gente encerrar, então, doutor, eu tenho mais 2 perguntas. A alimentação, que chegou aqui para mim, a alimentação, ela auxilia no cuidado da pele, uma pessoa? Com certeza, com toda certeza. Por exemplo? Nós precisamos de muita hidratação. A ingestão de água, ela é de extrema importância para a qualidade da pele. Então, sim, é essencial. A alimentação saudável, com proteínas, com vitaminas. Hoje, para você ter uma noção, qual melhora a qualidade de pele? A que tiver uma boa vitamina C, zinco, magnésio, B12, B2, todas. A vitamina do sol? A vitamina D, são essenciais para a qualidade da pele. Qualidade da pele, do cabelo, das células. Então, assim, a alimentação é de extrema importância, principalmente a utilização, a ingestão de água. Agora uma pergunta que muitas pessoas estão assistindo e vão concordar. Você é branquinha, eu sou pretinha. Nós que temos a pele um pouco mais escura, a gente tem uma diferenciação na hora de fazer a harmonização facial? Você acredita que a pele negra tem aquele mito, não sei se é verdade, que demora um pouco mais para envelhecer? É verdade que a pele morena, ela realmente demora mais para envelhecer. Porém, a pele morena ela é muito mais delicada de ser trabalhada do que uma pele branca. Por exemplo, se for trabalhar com peelings ou microagulhamento ou até mesmo regiões onde é feito pertuito, a pele morena mancha com muito mais facilidade por conta da produção de melanina. Então, sim, existe diferença de cor de pele na hora de fazer os tratamentos, sim. Perfeito, respondido. Então, para você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigada, doutora. Eu adorei, você deu uma aula aí sobre harmonização facial e também outros truques, né? E se você quiser deixar mais alguma mensagem, fique à vontade. Prezar sempre pela saúde física, mental, psíquica e emocional. Isso, cada um tem a sua particularidade, mas busque a saúde mental, física e psíquica, seja ela na estética, no exercício, nos cuidados com a pele, com o cabelo, o importante é estar bem consigo mesmo. Perfeito. Patrícia, mais uma vez, muito obrigada, tá? Por ter vindo aqui participar com a gente no GCast, o podcast da Gazeta. E a Gazeta sempre estará com as portas abertas para você, quando você quiser trazer alguma informação para nós aí que venha agregar e orientar os nossos internautas e leitores e amigos da Gazeta. Agradeço o convite, obrigada pela paciência e pela conversa. Que isso. E um agradecimento muito especial a você que esteve desde o início do nosso programa, que acompanhou o nosso bate-papo. Aproveito, convido a você a participar das nossas redes sociais e também curtir os nossos conteúdos aqui através do YouTube. Aproveita, acione o sininho para que você receba outras informações, notificações e também entrevistas aqui através da Gazeta do Paraná. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.